A Toyota tem um problema. Durante anos, foi chamada de a empresa que perdeu o comboio da eletrificação. Enquanto a Tesla dominava as manchetes e a BYD crescia a um ritmo alucinante, a gigante japonesa mantinha-se em silêncio. Lançava híbridos, sim, mas elétricos a sério. Pareciam estar sempre no horizonte, nunca no momento presente. Até agora, a 15 de junho de 2026, tudo mudou. A Toyota anunciou que o seu primeiro veículo equipado com bateria de estado sólido, um protótipo Lexus, completou com sucesso os testes internos no circuito de Fuji. A notícia espalhou-se como fogo. E os números que vieram a público são tão absurdos que parecem um erro de tradução. O protótipo percorreu mais de 1.200 quilômetros com uma única carga. A bateria carregou dos 10 aos 80% em apenas 10 minutos. E mais, não há risco de incêndio. Literalmente zero. Porque não existe eletrólito líquido para pegar fogo. Para um segundo para pensar no que isto significa. Tens neste momento um carro elétrico ou conheces alguém que tenha? A autonomia real ronda os 300 a 400 quilômetros. Uma viagem de Lisboa ao Porto exige planeamento. Onde carregar? Durante quanto tempo? Se o posto está ocupado. Agora imagina fazeres essa viagem de ida e volta sem sequer olhares para a bateria. E se precisares de carregar, fazes um café e o carro está pronto a andar mais 1.000 quilômetros. Isto não é uma promessa para 2035. É uma realidade que a Toyota está a construir neste momento. A pergunta que tens de fazer a ti mesmo é simples. Se esta tecnologia chegar ao mercado nos próximos 2 anos, o que acontece a todos os outros carros elétricos? O que acontece à tua próxima compra? Achas que isto vai revolucionar o mercado da noite para o dia ou ainda há tempo para a concorrência responder? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. O que torna esta história ainda mais fascinante é o que a Toyota fez nos bastidores. Não se limitou a anunciar um protótipo. Esteve a construir uma rede de fornecimento inteira, do zero, com parceiros que ninguém esperava. E é aí que a verdadeira dimensão deste anúncio se revela. Vamos a números. Não os que a Toyota prometeu em 2023, num roadshow bonito para investidores. Os números que já estão a ser testados numa pista real, no Japão, por engenheiros que não estão a fazer contas de merceeiro. A 15 de junho de 2026, um protótipo Lexus equipado com uma bateria de estado sólido percorreu mais de 1.200 quilômetros no circuito de Fuji. Uma única carga. Não em modo de economia, não a descer uma montanha, em condições de teste reais. A bateria carregou dos 10 aos 80% em 10 minutos. E a densidade energética? 500 Wh por quilograma. Para comparação, a bateria de um Tesla Model 3 Long Range ronda os 260 watts por hora por quilograma. É quase o dobro. Agora pensa no que isto significa para o teu dia a dia. Um carro com 1.200 km de autonomia faz Lisboa-Porto 6 vezes. 6. Sem sequer olhares para o indicador da bateria. E quando precisares de carregar, encostas numa estação de serviço, pagas, bebes um café e o carro já está pronto para mais 1.000 quilômetros. A desvantagem do elétrico fez-se ao combustão. O tempo de carregamento deixa de existir. Mas há mais. Muito mais. A Toyota não está sozinha nesta corrida. A 4 de fevereiro de 2026, a Idemitsu Koza, uma refinaria de petróleo japonesa que existe há mais de 100 anos, anunciou que começou a construir uma fábrica piloto para produzir eletrólitos sólidos. Esta fábrica, localizada em Chiba, nos arredores de Tóquio, deverá estar concluída até ao final de 2027. Se correr bem, produzirá centenas de toneladas de eletrólito sólido por ano, o suficiente para alimentar a primeira vaga de produção. E a parceria não se fica por aqui. A Toyota está também a trabalhar com a Sumitomo Metal Mine, a gigante mineira japonesa, para garantir o fornecimento de materiais de cátodo de alto desempenho. Desde 2021 que as duas empresas colaboram na investigação de materiais para baterias de estado sólido. E conseguiram. Desenvolveram um material de cátodo que resiste à degradação causada por ciclos repetidos de carga e descarga, um dos maiores problemas que as baterias de estado sólido enfrentavam. Sabe qual é a parte mais assustadora? Isto ainda é só a primeira geração. A Toyota já tem em desenvolvimento a segunda geração,
que aponta para 1.200 km de autonomia. E se a primeira geração já te parece impossível, a segunda vai exigir um novo nível de compreensão do que é possível. Mas se os números são tão bons, por que é que a Toyota não está a lançar isto amanhã? Porque há um problema. Um problema que quase ninguém fala. E é esse que vamos explorar a seguir. Para entenderes por que é que esta bateria é diferente de tudo o que existe no mercado hoje, tens de olhar para o que está dentro dela. As baterias de íons de lítio que equipam os carros elétricos atuais, incluindo os Tesla, os BYD e os europeus, usam um eletrólito líquido. Esse líquido é inflamável. E quando uma bateria dessas perfura, sobreaquece ou tem um defeito de fabrico, o que acontece a seguir já viste nas notícias: fumo, chamas, carros reduzidos a cinza. A bateria de estado sólido da Toyota elimina esse líquido completamente. Substitui-o por um eletrólito sólido feito de materiais à base de enxofre, um subproduto do refino de petróleo que a Idemitsu Koza, a refinaria parceira da Toyota, descobriu já na década de 1990 que tinha utilidade para baterias. Sem líquido, não há nada para pegar fogo. A estabilidade térmica é radicalmente superior, e a densidade energética dispara para 500 Wh por quilograma. Mas não é apenas segurança. É também durabilidade. O maior problema das baterias de estado sólido durante décadas foi um só. Os ciclos repetidos de carga e descarga provocavam fissuras no eletrólito sólido, degradando o desempenho rapidamente. Em 2013, a Toyota e a Idemitsu começaram a trabalhar juntas para resolver exatamente este problema. E conseguiram. Combinaram a tecnologia de materiais da refinaria com o saber fazer em produção de baterias da Toyota para criar um novo material com resistência superior a fissuras. A escolha da rota tecnológica também não foi aleatória. A Toyota apostou na rota dos sulfuretos, a mais difícil das três principais vias para baterias de estado sólido. A concorrência optou por óxidos ou polímeros, que são mais fáceis de fabricar, mas têm um limite inferior de desempenho. A Toyota foi pelo caminho mais árduo porque sabia que era o único que lhe daria uma vantagem real, uma condutividade iônica comparável à dos eletrólitos líquidos e uma densidade energética que nenhuma outra rota consegue atingir. Ao longo de mais de uma década, a Toyota já investiu mais de 1 bilhão de ienes em investigação e desenvolvimento nesta tecnologia. O que torna esta história ainda mais impressionante é que a Idemitsu não está a construir apenas uma fábrica. Está a construir uma cadeia de valor integrada, desde as matérias-primas até ao produto final. Em fevereiro de 2025, começou a construir uma unidade de produção de sulfureto de lítio, a matéria-prima intermédia essencial para o eletrólito sólido, que deverá estar concluída em junho de 2027. Depois, a fábrica piloto de eletrólitos sólidos, em Chiba, nos arredores de Tóquio, com capacidade para várias centenas de toneladas por ano. Mas se a tecnologia é tão boa, e se a Toyota já provou que funciona num protótipo, por que é que não está nas estradas hoje? Porque há um problema. Um problema que a Toyota está a tentar esconder, mas que os especialistas conhecem bem. E esse problema tem um nome: custo. Já percebeste? Os números são de sonho. A tecnologia é real. A Toyota tem parcerias com a Idemitsu Koza, a refinaria japonesa que começou a construir uma fábrica piloto para eletrólitos sólidos em fevereiro de 2026. E a produção em grande escala está no horizonte. Então por que é que não podes comprar um carro com esta bateria amanhã? A resposta é uma só: custo. Vamos às contas que ninguém faz nos anúncios de imprensa. Em meados de 2026, o custo de uma célula de bateria de estado sólido ronda os 2,2 euros por watt-hora. Para comparação, uma célula de íons de lítio convencional custa cerca de 0,3 euros por watt-hora. Estamos a falar de uma diferença de mais de 700%. Num veículo com uma bateria de 70 kWh, o que é comum num elétrico atual, substituir a bateria líquida por uma de estado sólido significa um aumento de cerca de 80 mil euros só no custo da bateria. Achas que isto é um problema pequeno? Não é. A linha de produção de uma bateria de estado sólido por via dos sulfuretos, a rota que a Toyota escolheu, custa 3 a 5 vezes mais do que uma linha de produção de baterias de íons de lítio. Por quê? Porque o sulfureto é instável. Basta entrar em contato com a umidade do ar para produzir gás sulfídrico, altamente tóxico.
A produção tem de ser feita num ambiente inerte, com controle de umidade rigoroso. E a taxa de rendimento da linha de produção da Toyota, em meados de 2026, ronda os 65%. A produção em escala exige pelo menos 90%. Agora multiplica isto pela ambição da Toyota. A empresa anunciou em outubro de 2025 que obteve autorização de produção no Japão para a sua bateria de estado sólido. O plano inicial apontava para 2026. Em fevereiro de 2026, a Toyota adiou a produção em grande escala para 2028. 2 anos de atraso. E os especialistas acreditam que a produção em massa só será viável por volta de 2030. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. O que torna este atraso ainda mais complicado é a estratégia da Toyota. A empresa tem mais de 1.300 patentes relacionadas com baterias de estado sólido. Parece impressionante, mas mais de 40% dessas patentes foram registradas antes de 2010. Estão a envelhecer e a perder valor prático. Muitas nunca foram atualizadas. A Toyota apostou tudo numa só tecnologia, a rota dos sulfuretos, e agora está a pagar o preço da ousadia. Por outro lado, a concorrência chinesa seguiu outra via. Em vez de eliminar completamente o eletrólito líquido, estão a reduzi-lo gradualmente. As baterias semissólidas já estão a chegar ao mercado a preços competitivos. O custo de uma célula semissólida ronda os 0,5 a 0,7 euros por watt-hora, bem mais próximo do que a Toyota precisa de alcançar. Mas a Toyota não está parada. A parceria com a Idemitsu Kosan é a chave para resolver o problema do custo. A refinaria conseguiu transformar um subproduto do refino de petróleo, o enxofre, num eletrólito sólido de alta performance. Se conseguirem escalar esta produção, o custo pode descer drasticamente. E é exatamente aí que a Toyota está a apostar tudo. Uma decisão que pode salvar a empresa, ou enterrá-la de vez. Chegaste até aqui. Já viste os números? Já entendeste a tecnologia? Já percebeste o problema do custo? Agora a pergunta que interessa. O que é que isto muda na tua vida, no teu bolso e no teu próximo carro? A resposta não é simples. Mas vamos por partes. A primeira geração de baterias de estado sólido da Toyota, a que promete 1.000 km e 10 minutos de carregamento, deverá chegar ao mercado em 2027 ou 2028. Não vai ser num Toyota Corolla. Vai ser num Lexus. Um modelo premium, produzido em lotes limitados. O preço vai ser elevado. Muito elevado. O custo de uma célula de estado sólido ronda atualmente os 2,2 euros por watt-hora, contra 0,3 euros de uma célula de íons de lítio convencional. Num carro com bateria de 70 kWh, estamos a falar de um custo adicional de cerca de 80 mil euros só na bateria. E o preço final do veículo vai refletir isso. Mas a Toyota não está a construir isto para os primeiros compradores. Está a construir a fundação para a próxima década. A parceria com a Idemitsu Kosan, a refinaria que começou a construir uma fábrica piloto para eletrólitos sólidos em janeiro de 2026, é a chave para resolver o problema do custo. Se a produção em escala for bem-sucedida, o custo pode descer drasticamente. A segunda geração, com 1.200 km de autonomia, pode ser a primeira a chegar a preços competitivos. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo, quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. Se estás a pensar comprar um carro elétrico nos próximos 2 anos, a decisão é difícil. Se esperares até 2028, o mercado pode estar completamente diferente. O que torna esta história ainda mais fascinante é a resposta da concorrência. A China não está parada. Em vez de eliminar completamente o eletrólito líquido, estão a reduzi-lo gradualmente. As baterias semissólidas já estão a chegar ao mercado a preços competitivos. O custo de uma célula semissólida ronda os 0,5 a 0,7 euros por watt-hora, bem mais próximo do que a Toyota precisa de alcançar. Enquanto a Toyota luta com a produção de sulfuretos, que exige ambientes com temperatura inferior a menos 60 graus Celsius, sem oxigênio nem água,
A indústria chinesa está a produzir baterias semissólidas em grande escala, com linhas de produção já em funcionamento. A escolha da Toyota pela rota do sulfureto é uma aposta de alto risco. A rota com maior densidade energética, mas também a mais difícil de produzir. Se conseguirem escalar, e isso é um grande se, podem ter uma vantagem tecnológica que ninguém mais consegue igualar. Se falharem, ficam para trás. E há outro fator que ninguém está a discutir: a durabilidade. A Toyota afirma que as suas baterias de estado sólido podem durar 40 anos. 4 décadas. Isso significa que a bateria pode sobreviver ao carro. Pode ser removida e reutilizada noutro veículo. Isto muda completamente a economia do elétrico e o valor residual do teu carro. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador.